Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa subsede da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Socorro, a rua Mazzolini, número 130, no centro. Louvamos a Deus porque estamos agora, nesse exato momento, iniciando a nossa escola bíblica dominical, transmitida ao vivo, uma transmissão ao vivo pela página da nossa igreja, que é ADM Socorro SP. Que Deus abençoe a todos neste domingo abençoado, primeiro dia da semana, aonde nós já iniciamos também nas primeiras horas desta manhã na casa de oração, como é já assim um propósito do coração de muitos irmãos que assim o fazem. Porém, hoje estamos gravando ao vivo e direto, tendo em vista essa contenção de aglomeração de pessoas, e o Ministério da Saúde, os órgãos públicos têm pedido à população em geral para colaborarem para que esta pandemia do coronavírus não se propague em proporções maiores e seja eliminada. Então nós estamos cumprindo aqui também uma obediência às autoridades civis, pois a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 13, nos afirma que nós devemos estarmos em obediência às autoridades constituídas. Então veja que a Bíblia, ela ensina Chico e ensina Francisco. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala do amor, da misericórdia de Deus, fala da justiça e do juízo, mas também ela fala da obediência às leis civis do país. E lembrando que em Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele ensina isso à igreja, ele estava ensinando num momento cruciante da história da igreja, quando os então irmãos, inclusive em Roma, eles viviam sob o império do governo romano. Paulo foi um dos que mais trabalhou hostilmente contra a igreja para o Império Romano. Depois da sua conversão, então, ele estava falando e ensinando a igreja sobre a palavra de Deus, a salvação em Cristo, porém mantendo uma certa obediência às autoridades, desde que ela não infrinja a nossa consciência, a nossa fé, concordando ou não, isso é outro fator. Como muita gente não concorda às vezes com as nossos pensamentos, nossas ideias, também às vezes nós não concordamos com outras também. Mas isso não significa que o respeito, isso não significa que a obediência não deva ser observada. Então, nessa manhã, nós queremos, até eu pediria aos irmãos que já estão online aí, conforme nós anunciamos ontem, propagasse aí, fizesse o convite aí para os demais irmãos que possam estar na sua casa agora, junto com a sua família, acompanhando a nossa lição bíblica da escola dominical. Antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus, estamos aqui nesta casa de oração, pois a nossa missão, nosso papel, a proposta de Deus para a nossa vida é que fôssemos fazer a obra do Senhor independente da circunstância. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, cumprindo aquilo que foi, meu Deus e meu Pai, determinado pelo Senhor e pela Tua palavra. Abençoa esta manhã, esse estudo bíblico,
da escola dominical. E a todos que estiverem acompanhando, que possam ser abençoados ali na sua casa, recebendo a orientação divina e os ensinos maravilhosos da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Então a lição de hoje é a lição de número 5. Nós estamos estudando sobre os evangelhos. Então estudamos primeiramente o evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o rei e tivemos 3 lições, falando sobre Mateus apresentando Jesus como o reino e o trabalho do reino. Agora estamos já na segunda lição, onde, sendo a quinta, mas do Evangelho de Marcos, quando Marcos apresenta Jesus como servo. Lembrando que o servo, glória a Deus, já está lá conosco, o irmão Márcio Siqueira, Deus abençoe, e a sua família. E lembrando que o servo não tem vontade própria, o servo está sempre pronto a atender à vontade do seu Senhor. Então é isso que Marcos tenta mostrar aos seus leitores, para que entendam que Jesus, ele estava cumprindo uma missão de servo, mesmo sendo Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele despojou-se da sua glória, e tomou a função de servo para servir. E também a Bíblia Sagrada fala que ele não usurpou ser igual a Deus, sendo ele Deus. O Pai precisava de alguém para fazer o sacrifício pelos pecados da humanidade, então ele se propôs com uma posição de servo a obedecer à voz do seu Senhor. Então, nesse sentido, Jesus nos dá o exemplo a nós para sermos servos, Glória a Deus. Sônia Regina, eita, guerreira de Deus, Deus te abençoe. Propaga aí para os demais virem a nossa lição. Então, Jesus dá-nos o exemplo para sermos servos. E nessa manhã, nós temos aqui a nossa lição, que vai falar as seguintes, vai nos dar as seguintes instruções sobre Jesus e o ensino da palavra, Jesus, a operação de milagres, e Jesus que também perdoou ou é o perdoador de pecados. Nesta lição, destacaremos ao menos 3 obras de Jesus como servos. Então é o que eu acabei de dizer, que essa lição vai tratar: o ensino da palavra, a operação de milagre e perdão do pecado. Então são 3 obras de Jesus como servo, sendo elas o ensino da palavra, a operação dos milagres e o perdão de pecados de todos os que nele criam e reconheciam como Filho de Deus. Então, a questão da salvação, do perdão, é preciso crer. Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Então, o propósito da mensagem de Jesus é que as pessoas acreditem, que as pessoas creiam que Ele é o único e suficiente Salvador. Então, temos aqui no nosso primeiro subdivisão do ponto 1, o servo ensinava com autoridade. Glória a Deus. Autoridade não significa dizer ser arbitrário. O que é arbitrário? É a pessoa querer extrapolar os limites das barreiras dos direitos, Nós sempre compreendemos que quando termina-se o nosso direito, começa o direito de outrem.
Então, nesse sentido, Jesus pregava com autoridade, uma palavra de poder, uma palavra que trazia os homens, as pessoas, a conscientização da verdade do Evangelho, da verdade da palavra de Deus, mas, no entanto, ele respeitava, ou seja, aqueles que não queriam ouvir, aqueles que não queriam acreditar, Jesus apenas fazia o seu papel, o seu trabalho, como servo. Ele pregava com autoridade, ou seja, falava veementemente a palavra de Deus como ela é, porém respeitando o direito da livre escolha, ou do livre arbítrio das pessoas. Então vemos aqui, frequentemente eram concedidas ao carpinteiro, veja que coisa bonita, de Nazaré, oportunidade para ensinar nas sinagogas aos sábados, de maneira que a pregação de Jesus, ele pregou, a sua pregação foi uma pregação aguda. Então o texto aqui nos arremete ao entendimento que era dado a Jesus a oportunidade de ensinar nos sábados nas sinagogas. Por que nos sábados? Porque os judeus, os hebreus, os irmãos hebreus, eles tinham como ordenança dentro dos mandamentos de Deus a guarda do sábado, que era o dia em que eles tiravam apenas para adoração, para o serviço de Deus, para ir ao templo, a ouvir a mensagem dos escritos sagrados. Então era um dia determinado por Deus para que eles tirassem um dia exclusivo para o Senhor nosso Deus. Bom, hoje temos aí algumas questões, não quero entrar no mérito delas, de é para guardar sábado, não é para guardar sábado, mas no entanto era um gesto de devoção, era um gesto de amor, porque Deus estabeleceu e eles tinham no seu coração a fé, embora passados-se os anos, eles ficaram somente com a ideologia da lei e começaram a esquecer os princípios primordiais, que eram o amor, a misericórdia, e ficaram só dogmatizados na lei. Bom, mas isso é um caso à parte. Isso também nos arremete a uma reflexão, inclusive agora, nesse momento que nós estamos passando aqui na sociedade como um todo, Nós antes não tínhamos tempo para isso, não tenho tempo para ir no culto, não tenho tempo para ir na campanha de oração, não tenho tempo para ir no jejum, não tenho tempo para ir visitar o irmão lá que está enfermo. Hoje você está tendo que arrumar tempo para ficar em casa, está vendo? Tem hora que Deus faz umas coisas, os antigos diziam que tem males que vêm para o bem. Como é que a gente agora se vira? Vai ter que achar tempo para ficar em casa. E antes a gente não achava tempo para mais nada, Então, às vezes Deus dá um chacoalhão aí para a gente acordar, para a gente perceber, que nós somos apenas servos, que nós somos seres humanos, que estamos aqui na terra de passagem. Deus nos deu a vida, e a vida é um presente de Deus. Todo mundo está com medo de morrer, vitimado por esta pandemia, todo mundo está afoito, mas quando tudo está bem, nós não aproveitamos, e lembrar que a vida é um presente de Deus, e tirar um tempo para devotar a Deus por esse presente que Ele nos deu, devotar um dia, um momento,
de adoração, de ir à casa de oração. Muita gente hoje tem um conceito errado, mas errado. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Agora ontem estava vendo um vídeo lá, né, onde a irmã Ana Paula Valadão com o Silas estava tendo aí um desentendimento nessa questão, mas isso é coisa deles, porque não, e a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós mesmo, graças a Deus, aqui o templo do Espírito Santo. Mas Jesus estava na sinagoga fazendo o que então? Pensa, os irmãos, lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 46, diz que todos os dias, não era uma vez por semana, uma vez por mês, todos os dias eles estavam no templo orando. Isso, negócio de adorar a Deus em comunidade, isso é muito antigo, já desde o Éden. Eu sempre ensino aqui na igreja, que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que o Senhor, na viração do dia, ele ia lá visitar Adão, conversar com Adão. Era uma forma de culto, um diálogo entre Deus e o homem. Deus sempre teve prazer nessa comunhão com o homem. Depois o povo de Deus saiu do Egito, Deus estabeleceu o tabernáculo. Para quê? Para eles reunir no tabernáculo, ouvir as diretrizes de Deus através do servo Moisés. Quando chegaram à terra prometida, então logo foi construído o templo. Para quê? O povo reunir. E assim sucessivamente. Jesus aqui estava na sinagoga e ele ensinava com autoridade. Vamos ver lá Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22, olha, Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, que era o templo, era o lugar de reunião da comunidade judaica ou hebraica, ali ensinava. Então Jesus teve a oportunidade de ir lá ensinar também. Então veja que isso é sério. Essa história que a igreja é eu, a igreja é você mesmo, é eu, é você, mas o congregar, essa igreja congregar em comunidade faz parte também da vida cristã. Jesus, como servo, deu exemplo. Está aqui, ó. Ele podia não ir. Eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu sou o Filho de Deus, logo eu também sou Deus. Mas, no entanto, ele foi também na sinagoga. Versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha a diferença. Jesus aqui, não estou aqui fazendo apologia contra, pelo amor de Deus, pelo contrário, todos os irmãos e irmãs conhecem-me há muitos anos. Eu sou apaixonado por estudar a Bíblia, eu até falo para os nossos irmãos fazerem o curso teológico, que é de fundamental importância. Mas a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Ambos têm que estar juntos. Se um for e o outro fica desbalançado, desproporcional. E Jesus aqui não foi qualificado como um teólogo, um escriba. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele ensinava com autoridade. E acho que é no versículo 27 que as pessoas diziam assim: não é ele o carpinteiro? Depois nós vamos ver esse versículo aqui que o estudo nosso dessa manhã vai falar. Não é esse o carpinteiro de Nazaré? Quer dizer, não foi qualificado como um teólogo, mas a sua palavra tinha autoridade, porque ela tinha inspiração, ela tinha a revelação de Deus. Então é fácil chegar
assembleia, uma reunião, e lermos lá uma história bíblica e falar aquela história. Temos tantas histórias bonitas, né? Temos tantas histórias lindas na Bíblia, e muitas delas até no Velho Testamento, quando fala do pastor, o Senhor é meu pastor e nada me falta, é bonito, mas melhor é conhecer o pastor do salmo, e não só o salmo do pastor. E é o que Jesus conhecia. Ele conhecia o Deus das Escrituras, e não só as Escrituras. Então nós devemos nos aprimorar em conhecer sim a teologia da Bíblia, mas sobretudo conhecer o Deus dessa teologia. Glória a Deus, conhecer o Deus dessa teologia, porque Jesus conhecia e ele falava com autenticidade e com autoridade, porque ele conhecia o Deus das Escrituras, e todos se maravilhavam. Gente, olha esse homem de Nazaré, não era um teólogo abalizado, mas era uma pessoa que tinha a graça de Deus, conhecia o Deus da Escritura. Então o servo precisa estar procurando conhecer a vontade do seu Senhor. Então o servo ensinava com autoridade. Isso nos faz pensar. Eu não vou aqui, tem mais gente chegando lá, eu estou sozinho aqui. Ana Cristina, Deus abençoe, irmã Cristina. Convida suas amigas, suas irmãs, amigos, irmãos, as pessoas aí para participar dessa escola bíblica dominical. Então, nós precisamos, como servo, né, procurar conhecer a vontade do Senhor, porque o servo, como eu disse no início, ele não tem vontade própria. Então a autenticidade, a autoridade de Jesus ao ensinar na sinagoga, hein? Lá onde a lei era lida pelos escribas, pelos mestres das Escrituras, e o povo falou: gente, que diferença, que uma coisa é ler e outra coisa é, a partir da leitura, Deus nos inspirar para uma mensagem que venha entrar. Por isso que diz aqui o escritor aqui falando que a mensagem de Jesus pregou, ela era aguda. O que é uma coisa aguda? Uma coisa que tem a penetração, facilidade de penetração. Ela tem algumas pontas, né? Então ela é aguda. Ela foi e penetrou no coração das pessoas de tal forma que as pessoas maravilharam. Poxa, cara, eu nunca ouvi uma palavra tão poderosa como essa. Estou aqui tantos anos, os escribas não falam desse jeito não. Então o importante é conhecer o Deus das Escrituras. Vamos lá, que hoje nós vamos fazer resumidamente, até por causa do tempo, né, da nossa transmissão ao vivo. Então a outra condição, né, do servo, ele, 1 e 2, o servo ensinava com sabedoria. Olha, vamos fazer um parênteses aqui. Conhecimento e sabedoria se diferem. A pessoa pode conhecer várias áreas seculares. Vamos deixar para a segunda instância aqui a questão que nós estamos falando da palavra de Bíblia, né? Ele pode conhecer ciências humanas, ciências exatas, enfim, conhecer várias coisas, mas se ele não tiver sabedoria para gerir o seu conhecimento, ele acaba não chegando a lugar nenhum. Tem tanta gente que a gente conhece, inteligente, tem uma capacidade, você dá uma tarefa para ele fazer, ele faz assim com tanta capacidade, aí o senhor fala: nossa, essa pessoa podia estar rico, né? Podia ganhar muito dinheiro, podia ser assim um profissional, podia ser um empresário, mas no entanto lhe falta sabedoria para gerir aquele conhecimento. Então o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, agora eu volto na questão da teologia, né?
o conhecimento teológico sem a sabedoria, logo ele também não tem eficácia. Não tem eficácia. Por quê? Porque a pessoa não vai saber gerir o conhecimento que ele tem, gerenciar o conhecimento que ele tem. Agora, cá entre nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de palavra de Deus. Palavra de Deus para você gerenciar o conhecimento dela na sua vida. Isso não é ensinado em nenhuma cadeira de uma universidade, isso não é ensinado nos bancos de um seminário, não. A sabedoria vem de Deus para gerenciar o conhecimento que nós adquirimos estudando a Bíblia. Então o conhecimento, a sabedoria vem de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar lá, se não me engano, em Tiago, que ele diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos o dá liberalmente e não lança em rosto. Quer dizer, Deus conhece a nossa limitação. Às vezes a gente no campo das relações humanas, às vezes você vai pedir alguma coisa para alguém, ele até te dá ou faz, mas um dia ele acaba lançando em rosto, fala: tá vendo? Aquela vez ele precisou de mim, ela precisou de mim, aquela vez eu dei isso, fiz aquilo, hoje estou aí, né? Mas Deus, a Bíblia diz que ele não lança em rosto, porque ele conhece a nossa limitação, que para gerenciar o conhecimento da palavra, nós não temos capacidade humana para fazer esse gerenciamento como deve ser gerenciado. Então a sabedoria, nesse sentido, ela vem de Deus. E quando o homem e a mulher reconhecem que ele é nada e que ele depende de Deus, Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim: bem-aventurados os pobres, porque eles serão, deixa eu olhar lá, bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai falar, né? Os pobres de espírito. Vamos lá, Mateus 5, ele falando sobre as bem-aventuranças, olha. Bem-aventurados os pobres, vamos achar aqui qual é o versículo. Alguém já achou ali e está falando: pastor, é o versículo 3, agora obrigado. Obrigado, já achei aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então veja bem, pobre de espírito quer dizer dependente de Deus. Então quando o homem reconhece a sua dependência de Deus em todas as áreas, está vendo? Aí Deus o abençoa, seja na área secular ou espiritual, porque ele reconhece que ele depende de Deus para ter sabedoria para gerenciar os seus negócios. Vou fazer um parênteses aqui. Agora não é o culto da família, né? Mas como nós estamos pela internet e pode ter bastante gente vendo, ouvindo, assistindo a nossa escola bíblica dominical, é de fundamental importância. Talvez você esteja numa quebradeira, meu amigo, na sua empresa, nos seus planejamento financeiro familiar, você esteja numa quebradeira nos seus negócios pessoais. Eu quero dar um conselho de Deus para você nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Procura se aproximar de Deus, procura se humilhar diante de Deus, veja aonde você cometeu o seu equívoco, onde você errou, e vai aos pés de Jesus pedir misericórdia, perdão, primeiramente arrepender-se de todos os seus erros, da sua soberba. Quem sabe você achava que era autossuficiente, capaz de gerenciar tudo, sem ter a orientação de ninguém e nem mesmo precisar
da Bíblia, a palavra de Deus, a casa de oração, como um ponto de encontro para receber a orientação de Deus. Então, na sua soberba, você achou que era autossuficiente, agora está quebrado, está passando aí situações calamitosas, vergonhosas, humilhação. Eu recomendo você, nessa manhã, buscar em Deus, pedir a Deus perdão, reconhecer que você e eu, nós, diante desse texto sagrado de Mateus capítulo 5, versículo 13, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, reconhecer que não somos nada sem Deus e pedir a misericórdia de Deus, o seu perdão, e que Ele passe a gerenciar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu profetizo, a tua vida vai mudar, você vai voltar a ter sucesso, você vai voltar a ter progresso, quem sabe ainda muito mais do que você já teve. Pensa nisso, tá bom? Então Jesus ensinava com sabedoria, ele gerenciava o conhecimento. Vamos ver, ao longo das páginas marcadas de Mateus, de Marcos, há pelo menos 23 registros de resposta dos ouvintes de Jesus. Vejam bem, a sabedoria com que ele pregava. Agora, era só ele? Não, o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, farão as obras que eu faço, e maiores farão, porque ele deixou essa missão para nós continuar, ele deixou essa missão para a igreja, ele deixou essa missão para quem crê e aceita ser servo. Então veja bem, vamos lá para Marcos 1 e 27, Marcos 1 e 27, que era o texto que eu tinha falado que nós íamos chegar lá, Evangelho de São Marcos, segundo escreveu São Marcos, o Evangelho é de Jesus, Marcos apenas escreveu. 27, olha o que diz: e todos se admiravam, ao ponto de perguntarem entre si, ou seja, deixa eu ver quem está aqui online, a irmã Sônia, o irmão Valquíris, olha lá, então perguntavam: ô irmã Sônia, olha, ô irmão Valquíris, olha, que palavra, que poder que tem essa palavra desse homem. Então eles entre si, eles perguntavam dizendo: o que é isso? O que é isso? Admiravam, ficavam pasmos por causa da sabedoria. Então o conhecimento é uma coisa e a sabedoria é a capacidade de gerenciar o conhecimento. Os escribas tinham, vamos ver aqui, que nova doutrina é esta? Ficava admirado, nunca ouvi falar desse jeito. Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então os escribas só estavam nas páginas da lei, das escrituras lá, mas não tinha mais autoridade e poder, não conheciam esse poder. E Jesus pregava com autoridade, os demônios estavam dentro da sinagoga. Agora aqui eu quero fazer um parênteses também para mim, Luiz Antônio Bonella. Irmãos, vocês pensam que hoje não tem não? Vocês pensam que hoje não tem não? Irmão, santar oração, jejum, hoje eu vejo assim, fico quieto, fico quieto, pensando, às vezes, só prega, a pregaçãozinha boa, você vê que faltou muito mais de relacionamento com Deus, faltou um pouquinho mais de comunhão. E Jesus, para não envergonhar a igreja, às vezes não deixa acontecer algumas coisas, mas estava lá dentro da igreja, dentro da sinagoga lá, e a autoridade de Jesus, com a sabedoria para gerenciar o conhecimento, foi tanta que trouxe aqui
vamos dizer assim, ele trouxe um divisor de águas. O pessoal ficou entusiasmado, ficaram perplexos, pois com que autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles saem. Então, Jesus pregava com sabedoria. Ainda temos mais um versículo aqui que eu queria passar ele, Marcos 2 e 7. Vamos ver Marcos 2 e 7. 2 e 7. Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados? Não, eu pulei aqui, perdão os irmãos, eu pulei aqui o assunto. Eles ficavam assim, eles ficavam admirados, mas também havia críticas. Então nós, como servos, temos que aprender aqui, né? Ontem mesmo eu vi uma postagem no site de notícias do presidente da República, estava lá no programa do Ratinho, depois aquele site do Terra de Notícias, publicou lá que o presidente é contra fechar as igrejas e tal, né? Nesse momento. Eu não sou, os irmãos sabem, né? Não sou assim, adepto das ideologias do atual presidente. Enfim, eu respeito como presidente da nação, como um homem que, embora dos emboras, ele se demonstra acreditar em Deus, que isso já é muito importante, né? Ele já demonstra, fala, não tem medo, não sei, a gente não conhece o coração de ninguém, mas pelo menos as suas expressões. Então eu sou um pouco cauteloso, certo? Não sou adepto das suas ideologias todas, como também as pessoas não são adeptas das minhas ideologias, isso é fato. Mas ele colocou lá e eu falei, boa, presidente, boa, postei, né? Fiz uma postagem daquela reportagem, falei, boa, presidente, decreta um jejum, um dia nacional de jejum e oração no país inteiro, uma vez para o ano, que o Brasil vai entrar pelos anais da história, porque na Bíblia Sagrada, e não só na Bíblia Sagrada, mas em passados não muito distante, nós vemos homens que governaram nações na Bíblia, eles chamavam o povo para orar e jejuar nas horas de pavor, nas horas de crises, né? Nas horas de epidemias. Nós vemos isso, até o rei de Nínive, com a pregação de Jonas, que ele não tinha nenhum vínculo com as escrituras, com a Bíblia, com a palavra de Deus, enfim, ele não tinha nenhum vínculo com a nação eleita, que era o povo de Deus, Israel. Quando Jonas pregou a palavra, ele decretou jejum até para os animais de Nínive, e a Bíblia diz que Deus poupou o juízo que ia trazer sobre aquela cidade. Então, isso é questão de fé, isso é questão de fé. Então Jesus também, ao mesmo tempo que maravilharam, que nós vimos ali, também o criticavam. Vamos ver 2 e 7. Porque diz este assim blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então sempre tem os contraditórios. Tem os contraditórios, a crítica. Então ele tem que estar sempre, né, aberto à crítica. A crítica ela pode ser, ou dizem, né, que ela pode ser construtiva ou destrutiva. Agora para mim crítica, tudo é crítica, né? Quem faz ela destrutiva ou construtiva é quem a recebe. Então se você recebe uma crítica, e se você falar, é mesmo, falar, o pastor Bonello, você é feio. É mesmo, eu sou feio. E eu sou feio, pronto, eu estou né, a minha crítica está sendo destrutiva. Eu sou feio, eu vou me isolar da sociedade. Mas se eu falar, não, eu não sou feio não, eu sou bonito, e eu for lá e procurar me arrumar até mais, melhorar o cabelo, o bigode, tal,
e botar um ocrão chique, né? Aquele de grife, e tal. Ué, eu usei aquela crítica para me construir. Então é eu que faço a crítica, construtiva ou destrutiva. Se eu aceitar ela como destrutiva, eu vou. Mas se eu aceitar ela como construtiva, eu vou levar para cima. Então Jesus também, ele teve crítica. Quem é esse? Que até demônio agora, blasfêmio, expulsa espírito mal. Então, daquela reportagem, um amigo, né? Um amigo, né? Não é crente não, né? Mas amigo, muito amigo, lá de Americana, postou lá, palavra irresponsável do presidente. Aí o outro que é médico, também lá de Mineira, você gostaria de ir no hospital e sair de lá infectado, e ir para sua família, infectar a sua família? É crítica. Eu tenho que conviver com a crítica, mas a minha fé não é abalada por essa crítica, e nem Jesus se abalou por essa crítica, porque Jesus era servo, e o servo, Marcos aqui está apresentando Jesus como servo. O servo faz a vontade do seu Senhor. Então deixa a crítica de lado. Lá eu vou fazer o que está me determinado a fazer. Então a crítica faz parte, né? Por exemplo, as autoridades hoje que estão tomando essas medidas de contenção estão recebendo críticas de algumas outras segmentos, né? Empresariais, outros políticos opostos e tal. Mas ele tem que cumprir o dever dele. Porque se, por exemplo, o nosso prefeito, doutor André Eduardo, sofreu uma sanção administrativa, eu vou lá defender? Nós vamos lá defender? Não. A coisa vai para a cabeça dele lá, o gongo vai vir sobre ele. Então, o que nós temos que fazer? Vamos respeitar. Agora, a crítica é normal, temos que aprender a conviver com a crítica. Quem está chegando ali? Ah, irmã Eugênia, ontem ela ficou mais nova, né, irmã Eugênia? Deus abençoe. Estivemos lá fazendo uma oração por ela na casa dela. Então, Jesus também foi criticado por pregar a palavra com sabedoria. Uns criticaram, dentre outras tantas manifestações contundentes, né? Então havia manifestações pós e também contra. Então Jesus também foi alvo das mesmas coisas que nós, ao termos a nossa consciência de servo, temos que estar pronto também a aceitar esse desafio, que tem aqueles que vão a favor e os que vão contra. Agora, eu vou aqui fazer um parênteses também, né? Pessoas que vão contra, tem que tomar cuidado se ele está na contramão certa ou se ele está na contramão errada. Porque fazer uma crítica ou uma calúnia contra alguém que está sendo servo, fiel, e está servindo com dignidade, está servindo com fidelidade, e Deus que conhece o coração, pode ser perigoso, pode ser desastroso. Então a melhor coisa, se não está de acordo, fica quieto. Se tem certeza que você está embasado com a palavra de Deus, aí se manifesta, mas se não, se cale, que é melhor do que acabar confrontando contra o próprio Deus, porque o servo não faz a vontade sua, ele faz a vontade do seu Senhor. O servo não tem vontade própria, então muitas vezes acaba encontrando situações desastrosas. Então é melhor a gente observar. Então foram tantas as manifestações contundentes. Vamos correr aqui, 1 e 3. O servo ensinava por parábolas. Bom, aqui nós não vamos nem nos ater muito. Sabemos que parábolas são o quê? Comparações.
Então Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele tinha a sabedoria. Deixa eu ver quem chegou lá. A irmã Giovana. Deus abençoe a irmã Giovana. Está aí também curtindo a nossa escola dominical online, né? Glória a Deus. Então, Jesus ensinava por parábolas. Ele foi um mestre por excelência. Ele usou esse método, essa metodologia. Por quê? Ele usava, por exemplo, aqui em Marcos, nós vemos, ele usou foram apenas 4 parábolas, né? Em Lucas nós temos mais parábolas que Jesus ensinou. Aqui ele fala do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então aqui ele teve só a contar essas parábolas. Então ele usava coisas naturais, fatos naturais do conhecimento da população, inclusive a agricultura, que era muito comum nos dias de Jesus, né? Então ele usava fatos assim naturais para levar os seus ouvintes a pensar, a refletir à luz daquilo que ele estava ensinando, para eles refletirem à luz da vida espiritual. Então Jesus usava essa metodologia, que é uma metodologia muito importante, porque quando, por exemplo, ele falava de semear, ou a parábola do semeador, todo mundo logo entendia que era pegar uma semente e ir jogando lá nas covinhas, nas terras já preparadas para aquilo, mas ele mudou a lógica. Ele mudou a lógica, porque geralmente quem vai plantar, obviamente que ele prepara a terra, adequado a cada tipo de cultura, de plantio, ele prepara para fazer aquele plantio, ele não vai jogar assim, aleatoriamente. Mas Jesus usou a semente, e aí ele fez uma forma de plantio aleatório, ou seja, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre pedregais, outra caiu entre os espinhos, e assim sucessivamente, e outra caiu numa terra, na terra preparada. Vocês viram que ele usou um método natural, aí todo mundo ficou assim, o que isso quer dizer? Então muitos não entenderam. Aí foi quando aqueles que desejavam conhecer, tinham realmente uma expectativa de saber o que Jesus estava ensinando, tinham um desejo, sentiram a necessidade de conhecer o que Jesus queria dizer com aquilo. Aí quando foram perguntar a ele, ele falou: tá bom, gostei, eu joguei no ar, né? Joguei no ar. Agora quem se interessa recebe, e quem não se interessa não recebe. Assim é a vida, né? Quem interessa alcança, quem não interessa não alcança. A Bíblia está aqui para ser absolvida, a palavra de Deus está aqui para a gente receber ela e ser abençoado, mas para quem quer, para quem interessa. A igreja está aqui aberta, né? Não ao público agora nesses dias, mas sempre está aberta ao público nos dias normais, quando não estamos nesse período de contingência, né? Contenção. A igreja está aberta, quem se interessa vai lá receber a oração, a palavra. Quem não se interessa, problema. Então Jesus falou: tá, vocês me interessaram, né? Então tá bom, então eu vou explicar o que é. Aí Jesus começou a explicar a parábola, que é aquela semente que cai à beira do caminho, é aquela palavra que você vai pregando sem objetivo, né? Vai assim, só falando aleatoriamente e tal. Então aquilo entra por aqui, sai por aqui, em outras palavras, né? As aves vêm e arrancam. Depois ele fala aquela que caiu em pedregais, né? É aquela coração duro, que ele até recebe, para não fazer desfeita. Ele até recebe por uma questão de, digamos assim, generosidade, educação, mas ele não deixa a palavra penetrar, e não tem terra para aquilo. Ele não pegou aquilo só por pegar, mas não teve terra para
a raiz se aprofundar e germinar aquela semente. Então logo veio o sol, veio os problemas, a dificuldade, né? As intempéries da vida, queimou a raiz, aquela semente foi. A dos espinhos é mais preocupante, e é preocupante, sabe para quem? Mais preocupante ainda para mim. Por quê? Porque ele estava falando dos cuidados da vida, ficar entre os espinhos, a semente, né, a palavra, é pregado, é ensinado. Os homens, as mulheres de Deus, a palavra está lá, sendo ministrada, ensinada. Mas ela cai num coração espinhoso, quer dizer, está cheio dos cuidados dessa vida. Estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado com o meu salário, eu estou preocupado com os meus bens que eu tenho, como é que vai ficar, quanto que eu vou perder na bolsa, enfim, uma série de ocupações que ocupam a nossa mente e não deixa a palavra entrar, não deixa a palavra germinar. A terra, os espinhos, os cuidados da vida vai sufocando e a pessoa perde a fé e fica com, ou não perde totalmente, mas fica com a fé oscilante, né? A fé uma hora está assim, outra hora está lá embaixo, então ela não tem equilíbrio. Aí o que acontece? A semente sufoca, não cresce, não germina, não dá fruto, fica aquela coisa assim, sabe, monótona, fica rota, aquela vidinha medíocre. Essa é a palavra de ordem. Aquela vidinha medíocre, nem cresce, nem diminui, porque os cuidados dessa vida sufocam a palavra. Então Jesus começou a ensinar. E aí ele falou, aí tem aquela que cai em boa terra. Qual é a boa terra? Aquela de coração humilde, coração sincero, coração respeitoso, coração que teme a Deus, porque temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Tem gente que tem medo. Eu vou ler a Bíblia, senão eu vou para o inferno. Eu vou na igreja, senão eu vou... Não olha Deus com chicote. Deus não está com chicote na mão para... Não, Deus é Deus de amor, de misericórdia, né? Nós temos que temer, respeitar, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, o seu amor, reconhecer que Ele estabeleceu a igreja, não foi por acaso, as autoridades eclesiásticas não é por acaso. Eu larguei minha esposa lá na cama, com dor de cabeça, e aqui cumpri a minha missão. Agora, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, porque eu fui chamado para isso, eu tenho a consciência da minha chamada. Outros ficam olhando alguns casos que existem no planeta Terra, né, de pessoas que abusam, aquilo que eu falei no início, são arbitrários, né, usurpam a fé do povo para usufruir para bens próprios, ostentação, e aí fica pensando que todos os ministros são iguais. Olha, uma coisa eu te peço em nome de Jesus, tira eu fora desse negócio aí. Eu tenho sido fiel ao meu Deus e tenho muita responsabilidade por cada centavo sagrado que entra na igreja, daquela senhorinha que trabalha lá como empregada doméstica, daquela senhorinha que recebe a aposentadoria. É muito sagrado, esse dinheiro é muito sagrado. Então não é para ostentação, não é para ostentação. Então aí a pessoa fica nessas condições e não deixa a palavra germinar. Mas aquele que cai em boa terra, a pessoa humilde, sim, ele aceita o evangelho, sabe que está fazendo para Deus, né? Outra polêmica hoje grande, né? É um Satanás que põe isso no coração das pessoas, essa contundência, questão de dízimo, vai dar dízimo para o pastor, etc, etc. Você não vai dar dízimo para o pastor. Se você crê na Bíblia com a palavra de Deus, você vai levar o seu dízimo, sua oferta lá na casa de oração, e você vai apresentar a Deus. O seu negócio é com Deus, né? O meu negócio é com Deus,
Agora, a partir de quem vai administrar aquilo é que vai acertar as contas com Deus. Então o coração, a semente que cai em boa terra, é um coração bom, um coração generoso, que não está olhando para essas coisas, ele está fazendo bem em prol do reino de Deus. Ele não está fazendo, olhando se vai para cá, se vai para lá, medindo. Tem gente que fica medindo, né? Ah, eu vou dar só isso aqui, né? Acho que é muito. O problema também é de cada um. Então o coração bom, a terra boa, Jesus estava ensinando, é aquela terra que recebe a palavra com fé, com fervor, né? Com amor, com temor, com respeito a Deus. Essa vai produzir, ó. Ixi, vai produzir. Você vê tanto crente, né? Tanto cristão, que às vezes tem uma vida simples, mas uma vida tão gostosa, tão abençoada, tão alegre. Desculpa-me, a inveja, ela não é algo bom, né? Nem devemos nutrir inveja, mas hipoteticamente falando, dá até inveja. Caramba, aquela pessoa é tão feliz, olha, uma pessoa simples. Eu tenho um exemplo na nossa igreja aqui, né? A nossa tesoureira, Conceiçãozinha. Gente, aquela mulher, você não vê assim, aquela alegria, aquela tamanhozinho dela, que corre para cá, corre para lá, aquela alegria, gente. Isso aí é a pessoa que aceitou a fé de bom coração. É a pessoa que aceitou a fé e a palavra com o coração assim, essa terra boa. Ela irradia para a gente alegria, ela irradia para a gente fé. Então é isso que Jesus quer, através, como servo, trazendo uma palavra de ensinamento para nós. Vamos correr. A divisão 2, operação de milagres. Outra coisa, vamos salientar aqui nisso aqui. Os milagres relatados por Marcos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, estão quase sempre vinculados a alguma necessidade humana pré-definida. Não era assim aleatória também não, né? Pode ver que Jesus entrou lá no tanque de Betesda, e quantos paralíticos, doentes, e várias moléstias tinha lá. A Bíblia não descreve, mas tinha 5 alpendres, são 5 galpões. Eu acho que o governo da cidade fez aquele abrigo, porque as pessoas ficavam lá na chuva, no sol, esperando a água agitar. E Jesus chegou lá, no entanto, curou somente aquele paralítico, aquele homem que estava acamado há 38 anos. Então, pré-definido, não era aleatório. Diz um ditado que milagre demais o santo desconfia, né? E todos foram realizados para promover algum alívio emergencial. Então não é regra, não é curandeirismo, né? Jesus não era curandeiro. Então tem que ter esse cuidado, né? Em nenhum deles o servo pretendia exibir o seu poder. Quando Deus nos dá dons, é para o engrandecimento do nome dele, é para a edificação do reino dele. No entanto, às vezes as pessoas querem se apropriar daquilo ali e vão dar conta diante de Deus, porque Jesus disse que naquele dia muito vai chegar: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio, e ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Tem até uma palavra entre meio que eu não queria falar, né? Não quero falar, mas o irmão sabe que Jesus falou, pesado. Então, não é para exibicionismo, o dom é para nós honrarmos a Deus. Deus dá o dom de cura, Deus dá o poder de nós orarmos e as pessoas ser curadas, mas não é para o nosso exibicionismo, né? Bom, o servo expulsou demônios, então ele curou, expulsou demônio, nós já vimos isso. Aqui o texto sagrado vai falar daquele homem endemoniado de Gadara, né? O gadareno, um homem que ninguém podia conter ele, né? Dormia no sepulcro, era colocado
cadeias ou algemas, como nós conhecemos hoje, mas ele arrebentava tudo e o demônio era possesso de uma tal forma que ninguém conseguia dominá-lo. Mas Jesus chegou lá em Gadara, no entanto, os espíritos já veio logo: Jesus, que queres que nós viesse nos atormentar? E Jesus expulsou aqueles satanás, aqueles espíritos da vida daquele moço. Os irmãos sabem a história, foi lançado nos porcos. Outra coisa importante, os demônios trabalham territorialmente, tem que tomar muito cuidado. Vocês viram que depois os homens lá de Gadara foram lá e falaram para Jesus: ó, sai daqui da nossa terra. Por quê? Porque eles preferiram ficar com as atuações demoníacas lá, né? Eles estavam contentes. Tem gente que contenta com a vida que leva, uma vida de promiscuidade. Eu gosto de prostituir, eu gosto de viver na droga, eu gosto de viver. Então, o problema da pessoa, ele gosta de ficar em zonas de perigo, ele se conforma. Tocaram até Jesus lá de Gadara, mas no entanto Jesus fez o seu papel. Ele foi lá numa missão de servo e expulsou aquele demônio, demonstrou assim o poder de Deus, para que ninguém naquela cidade ficasse escuso de dizer que não conhecia o poder de Deus, certo? O servo faz a vontade do seu Senhor. Outra, 2 e 2, o servo tinha poder sobre a natureza. É outra coisa que a nossa fé deve estar sempre voltada a isso, né? Quando Deus quer nos abençoar, Ele tem poder até sobre a natureza. Coronavírus, daí? Coronavírus para nós é um terror, né? Seres humanos, mas para Deus tem. Ele pode interferir na natureza, assim como Ele pode interferir para mandar também, né? Porque tudo lhe obedece. Pastor, mas o senhor acha que se só 8 pessoas da família, Noé e sua família, foi salvo no dilúvio, meu irmão, a não ser que você não crê na Bíblia. Aí, se você não crê na Bíblia, me perdoa, eu creio. Quantas pessoas, qual era o contingente populacional antediluviano? 100 mil? 30 mil? 20 mil? Ou era só Noé e sua família? Por que os outros morreram? Então, meus irmãos, é sério. É sério. Apocalipse está falando das pragas que vai vir. É o juízo de Deus. Deus tem um tempo determinado. Nós estamos vivendo, daqui a pouco nós vamos falar, para terminar, sobre a graça. Deus tem um tempo determinado. Os pregoeiros estão aí. Vocês lembram de Lucas 15, aquela parábola do rico e do Lázaro? Que o rico morreu, foi para um lugar, o pobre morreu, foi para não por ser pobre, mas era a comparação da distinção, né? Aqueles que se acham distintos e aqueles que se acham, aqueles que se colocam na condição de humildade. Chegou mais alguém aí? Chegou mais. Olha, Júlio Toledo. Deus abençoe, Júlia Toledo, né? Deus abençoe aí ouvindo a nossa escola dominical. Então, na parábola do rico e do Lázaro, não é questão de rico e pobre, não. Se pobre viver uma vida promíscua, sem o temor a Deus, vai sofrer penalidades. E se um rico, sendo bilionário, trilionário, quadrilionário, ele temer a Deus o que importa é o coração que teme ao Senhor, né? Entrou a Mansônia de novo aí, glória a Deus. Então, morreram ambos. Então, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para onde? Aquele lugar de tormento. Aí os irmãos vê. O que o pai Abraão falou quando o rico estava ali? Pai Abraão, eu estou aqui em tormento, naquela situação, ter a consciência, né? Vamos dizer assim, ali representado por um fogo, uma queima e tal, mas era a consciência ardendo.
Aí ele falou, fala para que o Lázaro aí, ele molhe a ponta do dedo e passe na minha língua, porque está queimando. Era uma metomínia, né? Uma metáfora que estava sendo feita ali. Na verdade era a consciência. Aí ele falou, não, ele não pode passar daqui para lá e nem você daqui para cá. Cada um agora está no lugar que escolheu. Mas manda, né? Então manda alguém, manda ir lá falar para os meus irmãos para que eles não venham aqui. Ele falou, não, lá na terra eles têm Moisés e tem os profetas, ou seja, tem a palavra de Deus. Então que ouça a palavra de Deus. Então Jesus aqui, ele tem poder até sobre a natureza. No Apocalipse está lá as pragas que vão vir. Isso aqui é só uma coisinha para acordar. Falou, meu filho, acorda. Você não está vendo que está pré-estabelecido para o fim dos tempos? Acorda. Igreja, acorda, vamos buscar escola dominical. Você não tem tempo para nada, agora você tem que arrumar tempo para ficar aí sentado na sua casa. Eu tenho que trabalhar todo domingo. Tá, então você não tira nenhum dia para Deus na semana? Agora você vai ter que tirar aí as custas do que está acontecendo. Então vamos dizer que Deus é mau? Não. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, 23, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está acordando a igreja, despertando. Eu fiz, eu morri, eu te abençoei, você estava vivendo uma vida miserável, talvez no meu caso, talvez eu estaria na sepultura. Jesus tirou eu lá daquele lamaçal de pecado lá, agora eu fico aqui fazendo gosto ruim. Eu tenho que trabalhar, eu não posso atender a igreja. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ir visitar ninguém. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ir no culto evangelizar. Jesus tem poder sobre a natureza. Olha aqui, o servo, ele veio investido de autoridade. Glória a Deus, aleluia. Eita, coisa boa. Ele veio investido de autoridade. Tanto é que o texto vai falar que Jesus estava no barco, teve uma tempestade, Jesus descansando na proa lá, sossegado, né? Confiando em Deus. Os discípulos apavorados foram lá chamar Jesus. Aí Jesus mandou o vento acalmar e o mar se aquietar. O vento se aquietar e o mar se acalmar. Poder sobre a natureza. Então o coronavírus, se Jesus quiser falar hoje, agora, né? Está todo mundo em quarentena. Jesus fala, vírus, vai, recua. Vai recuar. Tem a passagem de Davi, quando ele fez a contagem do povo, o censo. Depois veio o juízo de Deus sobre a nação, e o profeta Natan, ele falou para o rei que ele tinha 3 escolhas, né? Cair na mão da espada dos inimigos, 3 meses de fome, ou então na mão de Deus. Ele falou, não, então caia eu na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. Aí veio a peste sobre a terra e estava matando todo mundo lá, que nem agora está acontecendo aí, principalmente na Itália, né? Que Deus ajude os nossos irmãos da Itália. Estava acontecendo dizimando a população. Imagina um reino tendo essa situação, né? Assim, epidêmica na coisa, estava também trazendo consequências drásticas para Davi. Foi quando Davi se humilhou, clamou ao Senhor, pediu a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. Por isso que ele quis cair na mão de Deus. Se ele caísse na espada dos inimigos, o homem não tem misericórdia, ia matar mesmo. Se ele ficasse 3 meses na fome, ou seja, ia vir a fome sobre até 3 meses, ele não ia aguentar. Ele falou, caia eu na mão de Deus, que em Deus há misericórdia. Então quando ele se humilhou, aí o anjo, ele viu um anjo, o anjo falou, Deus mandou o anjo lá para tirar aquela epidemia, dar um basta naquela praga que estava vindo sobre a nação. Então Deus tem poder sobre a natureza, e as nossas orações têm poder, viu, irmãos? Nós estamos aqui
cumprindo o que o servo Jesus nos delegou para nós, como servos, dar continuidade à obra. Então a oração da igreja tem poder. Por isso que eu falei que se os nossos presidentes, nossos governantes, tivessem a fé em Deus como deve haver, eles fariam isso. Decretavam um dia nacional, um dia estadual, um dia municipal de jejum e oração. Vocês iam ver como esse Brasil ia dar uma guinada de 360 graus. Mas cada um é cada um. E nós não somos salvadores da pátria. Não há salvador da pátria, né? Mas a Bíblia nos ensina a vivermos uma vida melhor. Está chegando mais alguém aí? Ah, tá. Tem um coraçãozinho ali. Deus abençoe. Vamos terminar aqui, senão nós vamos embora. Vocês sabem que eu gosto de estudar a Bíblia. A escola dominical é bom por causa disso. Porque é só estudo. A gente pega a Bíblia, pega a palavra e vai dissertando ela, né? Então o servo curou o enfermo e ressuscitou os mortos. Tem a ressurreição de Lázaro, aqui vai falar da Talita, né? Tabita, olha lá. Curou de hemorragias, que é aquela mulher do fluxo de sangue. Curou de febre, a sogra de Pedro. Curou o atróficos, que era aquele homem da mão mirrada. Surdos, cegos, né? Curou. Chamou a filha de Jairo novamente à existência, ou seja, ressuscitou a filha de Jairo, né? Então o servo também fez essas obras e ele continua fazendo, viu? Se você está enfermo aí, ou se tem alguém enfermo na sua casa aí, nessa manhã, pelo poder da palavra, eu repreendo toda a enfermidade. Você também receba poder de Deus nas suas mãos aí, e vá lá e ore pelo enfermo que esteja na sua família, na sua casa, seu vizinho, seu parente. Repreenda a enfermidade, né? Tem enfermidade que não é para a morte, tem enfermidade que ela é para reconhecimento do poder de Deus. Se entrar alguém aqui nessa hora com essa epidemia, eu tenho fé que eu vou orar e que Jesus vai curar aqui imediatamente. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e todos saibam que o nosso Deus tem poder até sobre a natureza. Então o servo, ele ressuscitou enfermo. Agora, terminando o último item da nossa missão, o servo também, ele perdoou pecados. Então duas realidades precisam ser destacadas neste ponto. Primeiro, Jesus foi médico não apenas do corpo, mas também da alma dos pecadores. Então a maior enfermidade não é a doença física, é a doença da alma. E tem até algumas doenças da alma que está atrelada, que trazem consequência a doença física. A pessoa vai no médico, faz exame e um diagnóstico, ele não consegue achar o problema está na alma. Então Jesus, ele não foi médico só do corpo, mas principalmente da alma, né? E o segundo item, apenas o servo tem poder para cancelar completamente e para sempre a dívida dos homens. Então somente o servo Jesus, né, através da sua palavra, da sua autoridade, ele tem poder para cancelar completamente, né, e trazer ao homem a salvação, a libertação total. 3:1. A graça do servo alcança o indivíduo. Agora nós vamos terminar nesse exato ponto. Nós vivemos, segundo a palavra de Deus, o tempo ou a sexta dispensação. Alguns teólogos falam de sétima e alguns teólogos falam de sexta. Aí depende da linha teológica.
tá? Sétima dispensação, alguns dizem que o milênio será a sétima dispensação, o que não é errado, eu acho que está correto. Outros afirmam que nós vivemos a sétima dispensação, que é a última, a graça, depois não tem mais. Bom, interpretações teológicas, mas nós vivemos a última oportunidade, vamos dizer assim, dentro da liberdade que nós temos de aceitar o Evangelho, obedecer ao Evangelho, porque nós vivemos o tempo da graça. E a graça quer dizer o quê? A gente usa a expressão, para resumir ela, favor imerecido, né? Que não merecíamos o dele. Mas na verdade é um conjunto de coisas, é o amor, a misericórdia, é a paixão de Deus, de Cristo por nós, é um conjunto de coisas que leva a definir por uma única palavra, favor imerecido. E a porta da graça uma hora vai se fechar. Quando? Bom, Apocalipse capítulo 3, quando fala a igreja de Filadélfia, que a igreja de Filadélfia estava passando aquela... É bom lembrar que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas representam ciclos ou períodos da igreja na Terra. E nós vivemos os últimos 2 ciclos, os últimos 2 períodos, que é a Filadélfia, amor fraternal, e Laodiceia, opinião do povo, as traduções da palavra. Isso sim, de uma forma sucinta, né? Sem aprofundamentos. Então, a igreja de Filadélfia representa a igreja que está gemendo. Ah, meu Deus, Jesus, eu não conformo, né? Hoje pessoas estão assim, não querem saber de Cristo, as pessoas não dão valor, né, às coisas de Deus, as pessoas. Então a igreja Filadélfia, do amor fraternal, ela não conforma com essa situação que nós estamos vivendo, né? Quem sabe agora vão acordar um pouquinho mais, nossas escolas dominicais vão ser mais frequentadas, as famílias vão olhar e falar, nós tivemos que parar a semana inteira aí, tivemos prejuízo aqui no nosso negócio, vamos tomar uma posição, agora está tudo em ordem de novo, vamos trabalhar de segunda a sábado, e domingo nós vamos para a escola dominical, de noite nós vamos para o culto da família, vamos ver se agora acorda, né? Mas a igreja de Filadélfia não conforma, por isso que a igreja de Filadélfia está sempre gemendo, aí Deus chega através da carta do apóstolo João e manda a carta ao anjo da igreja, viu? Outra coisa é a cadeia hierárquica que Deus estabelece. Deus podia mandar lá para o diácono da igreja, Deus podia mandar para o cooperador, mandou para o anjo, o responsável da igreja, a carta. E aí vem a palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do dia do mal que há de vir sobre toda a terra, blá, blá, blá. Depois tem o versículo, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Então, para nós, a igreja Filadélfia dos tempos atuais, contemporânea, que eu disse que as 7 cartas também representam, embora ela é literal, mas representam os 7 ciclos da igreja. Então, para nós, essa porta aberta é o arrebatamento, é a hora que a porta da graça se fecha para a humanidade, né? E João vai falar lá em Apocalipse, ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu com grande fúria sobre ela. Hoje ele está no espaço sideral, né? Está sendo contido por essa graça que está sobre a igreja, que é o Espírito Santo cuidando da igreja. Então ele está contendo aí, né, os demônios para não infestarem a terra, embora eles influenciem em muitos lugares, em muitas áreas, mas ainda está sendo contido pela oração da igreja Filadélfia, da igreja cristã que está na terra, o corpo de Cristo que está na terra, o templo do Espírito Santo. E a igreja Laodiceia é aquela igreja que, tudo bem, estou pobre, ela está ostentando, esbanjando o seu tempo, jogando fora, achando que ela é autossuficiente. Então, vamos trazer pelo autossuficiente. Então, tem aquelas pessoas que se acham autossuficiente, o dono da verdade.
né? Não quer ouvir ninguém, não quer ouvir os pastores, não quer ouvir as irmãs, serva de Deus, que fala que Jesus vai buscar a igreja, para se preparar, e se acha autossuficiente. Aí a igreja de Filadélfia, Deus deu um conselho que de mim você compre ouro, que você é pobre, miserável, cego, você não está vendo, você está correndo perigo de salvação aí e não está vendo. E aí, finalizando, a graça, que é a que nós estamos vivendo, glória a Deus. A graça do servo alcança o indivíduo. Então, se você der, né, se alguém que está ouvindo ainda não se interessou por essa graça, está em tempo, né? Ele alcança você. É só você reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então o servo curou o paralítico que desceu pelo telhado de uma casa. Entretanto, antes de restaurar a sua saúde, ele restaurou-lhe o coração, dizendo: filho, perdoados estão os seus pecados. Aquele homem estava acamado, e a consequência aqui, pelo que nós podemos fazer uma analogia, o problema não estava na enfermidade, estava no pecado. Tanto é que os homens tiveram que entrar pelo telhado para colocá-lo lá onde Jesus estava. E aí o que aconteceu? Jesus primeiramente falou: perdoado estão os teus pecados. Aí a hora que Jesus perdoou os pecados dele, ele também saiu daquela cama em que ele estava acamado, certo? Porque a graça alcança o indivíduo, a pessoa que precisa e quer a misericórdia de Deus. E terminando, 3 e 2, a graça do servo alcança a todos. Então é individual ou coletivamente, depende de como as pessoas vão receber a graça e a misericórdia e o amor do Senhor. Nínive recebeu coletivamente, né? Então que Deus abençoe a nossa nação nesse momento, para que desperte os nossos governadores, prefeitos, autoridades, desperte essa fé em Deus. Quem sabe coletivamente o Brasil possa passar por momentos de grandes alegrias, né? Desde que os homens, e temos lá irmãos nas esferas federal, no Senado, e até alguns homens de Deus nos ministérios do Planalto, e essa fé que o presidente diz, demonstra ter em Deus, quem sabe ele será usado por Deus para conclamar, ao invés de nós termos um dia em que nós, sendo o Brasil laico, né, nós temos um dia em que comemora-se o dia de um Deus aí, né, respeitado por todos. Ele passe a ter um dia de jejum e oração no país. Aí, quem sabe, no coletivo, nós também seremos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Conclusão: o Evangelho de Marcos mostra-nos como Jesus foi um servo dedicado às obras que o Pai lhe confiou. Que possamos, portanto, através da obra que nos foi confiada, honrar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo de paz, um domingo de alegria. Se quiser convidar eu para comer um macarrãozinho, eu aceito, né? Deus abençoe. Nós não teremos o nosso culto normal da família à noite, né? Mas eu estarei aqui a partir das 16 horas. Algum irmão que quiser vir receber uma oração e receber uma palavra, e à noite eu estarei fazendo também, eu ver se o pastor Fábio tinha hoje uma mensagem para a igreja sobre o perigo, né, como a gente precaver
da depressão, que é muito, né, delicado esse assunto, mas a palavra de Deus tem poder para libertar, para curar, e se ele quiser fazer a transmissão dessa mensagem à noite, aí com certeza ele estará ministrando sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom domingo, na paz do Senhor. Oremos. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, os irmãos que estiveram aí nesse momento da escola bíblica dominical, lá nos seus lares, assistindo esta aula, que o Senhor Deus os abençoe poderosamente, porque é um ato de fé, é um ato de amor e é um ato de dedicação que eles estão fazendo a Deus. Aos demais irmãos e irmãs, que o Senhor também abençoe a nossa nação, o nosso presidente da República, o nosso governador do estado, também ao nosso prefeito, doutor André Eduardo Bozola, e o seu secretário da saúde, que é o irmão e ancião Ricardo Lopes. Que Deus abençoe ele, porque é um dos dias assim que recai sobre ele uma grande responsabilidade, pois ele é o secretário da saúde. Dê sabedoria ao teu servo, dê diretrizes, que também, Senhor, tu venha conter esta epidemia, esta pandemia, porque o Senhor é poderoso. Acabamos de estudar na tua palavra que o Senhor tem poder sobre a natureza. Então, crendo na tua palavra e no teu poder, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima.